Você foi amaldiçoado e agora uma criatura sorridente virá te matar, a menos que você ache uma maneira de derrotar essa terrível entidade. Hoje veremos quais foram os erros cometidos pela protagonista em Sorria e o que ela deveria ter feito para sobreviver. Só que antes de qualquer coisa eu peço para que você deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho. E me siga nas redes sociais também, é só pesquisar Lenart que você me encontra. Rose Cotter trabalha como psiquiatra. Ela recebe uma nova paciente chamada Laura Weaver, que diz estar sendo assombrada por uma entidade, que ela só começou a ver após ter presenciado seu professor tirar a própria vida. De repente, Laura tem um surto. Ela diz que tem alguém ali, mas Rose não consegue enxergar ninguém além das duas no recinto. Só que eis que Laura, de uma hora para outra, muda sua expressão, passando a exibir um sorriso macabro. E após isso, ela tira a própria vida na frente da doutora. A psiquiatra, é claro, fica traumatizada com aquilo, mas mal ela sabia que as coisas iriam piorar muito ainda. Após esse incidente, Rose passa a ver algumas coisas estranhas. Em sua casa, ela vê a imagem da sua falecida paciente sorrindo de maneira aterradora para ela. Ela também vê um de seus pacientes sorrindo perturbadoramente e dizendo que ela iria morrer, mas quando chama ajuda para contê-lo, a doutora percebe que o paciente estava dormindo esse tempo todo. Pensando que Rose precisaria descansar para superar os recentes traumas, o supervisor dela, chamado Morgan, dá alguns dias de férias para a protagonista. Só que os fenômenos sobrenaturais não param. Pelo contrário, só pioram, o que prejudica a relação de Rose tanto com seu noivo, chamado Trevor, quanto com sua irmã chamada Holly. Os dois passam a ver Rose como uma mulher desequilibrada. Tem uma cena em que alguém parece invadir a casa da Rose e ela atende uma ligação que pensa ser da companhia de segurança, mas a voz do outro lado da linha diz coisas perturbadoras para ela. Além disso, tem uma cena em que Rose vai à casa de sua irmã para a festa de aniversário de seu sobrinho, só que a caixa onde deveria estar o presente do sobrinho de Rose estava apenas com um gato morto que era o pet da protagonista que havia sumido recentemente. Além disso, naquele ambiente, uma das pessoas sorriu daquela maneira amedrontadora que Laura tinha sorrido pouco antes de tirar a própria vida. Mas o mais louco é que só a doutora conseguia ver aquilo, e isso era similar ao que Laura tinha dito antes de morrer. Ela disse que a entidade que estava a assombrando às vezes aparecia como alguém que ela conhecia ou como um completo estranho. Porém, só ela conseguia ver a criatura. E mais que isso, a coisa sempre sorria daquela maneira aterradora. Com todos esses sinais, era impossível para Rose ignorar que ela tinha sido amaldiçoada de alguma forma. Assim, a partir desse momento, ela começa a se mover para tentar descobrir o que é essa maldição e como pará-la. A protagonista notou uma espécie de padrão. Laura começou a agir estranho após ter visto seu professor tirar a própria vida em frente a ela. A fim de saber mais sobre o professor, a protagonista vai visitar a esposa dele. A esposa, por sua vez, diz que seu falecido marido havia lhe dito que havia uma presença maligna o assombrando. E tudo isso começou depois que ele viu uma mulher tirando a própria vida em um congresso. Ou seja, um indivíduo X via outra pessoa tirando a própria vida, que já estava amaldiçoada, e depois essa pessoa X passava a ser assombrada, até que ela tirasse sua própria vida. E aquele pobre infeliz que visse um indivíduo amaldiçoado morrendo, seria amaldiçoado em seguida, desse modo perpetuando o ciclo. Rose sabia que não poderia contar com a ajuda de seu noivo, nem de sua irmã. Desse modo, ela recorre a um antigo namorado que teve no passado, que era policial e cujo nome é Joel. Nesse sentido, podemos dizer que a protagonista é bem sortuda por conhecer alguém que teria acesso privilegiado a arquivos sigilosos. Só que o lance é, ela não diz a Joel exatamente o que estava acontecendo. Ela pede para que ele faça algumas pesquisas e não pergunte nada para ela. E como ele ainda gostava da Rose, ele faz o que ela pede. A psiquiatra pede para que o policial veja nos arquivos da polícia quem era a mulher que o professor tinha visto tirando a própria vida. Desse modo, os dois se defrontam com uma série de casos inexplicáveis, tudo obedecendo o mesmo padrão, ou seja, alguém vê a outra pessoa morrendo e é amaldiçoado e morre logo em seguida. Agora, aqui nós vemos a Rose cometer um grande erro, porque o que ela deveria ter feito seria pesquisar sobre todas as vítimas para ver o quão longe essa corrente de morte chegava. Só que ela simplesmente vai embora dali sem pedir para o Joel pesquisar um pouco mais. Por sorte, o Joel ficou achando aquilo muito estranho e decidiu fazer uma pesquisa por conta própria. Assim, mais tarde, ele liga para Rose para contar o que descobriu. Até o momento, ele não sabia o que estava acontecendo. Só que agora, finalmente, Rose conta para ele que tinha sido amaldiçoada e tudo mais. Era difícil acreditar, mas por outro lado, Joel tinha visto por si próprio o rastro de casos inexplicáveis
intocáveis, então ele resolve ajudar a amiga. E ele traz uma informação bastante pertinente que teria passado em branco por Rose, é importante frisar isso. Mas enfim, Joel descobre que teve um homem que tinha sido amaldiçoado, porém ele sobreviveu. Só que ele foi preso por ter matado uma pessoa. Outra informação que ele descobriu é que as pessoas amaldiçoadas morriam mais ou menos no prazo de uma semana. E aquele era o quarto dia de Rose, ou seja, ela tinha que ser rápida. Joel, com a ajuda de alguns amigos policiais, consegue fazer Rose se encontrar com um homem que sobreviveu à maldição. E o homem diz que o jeito que ele achou para não morrer foi matando uma pessoa qualquer na frente de alguém. Assim, a pessoa que presenciou o homicídio acabou sendo amaldiçoada e assim o ciclo seguiu adiante. Segundo o sobrevivente, a entidade usava o trauma para pular de vítima em vítima. Por isso a criatura precisava que alguém visse o amaldiçoado tirar sua própria vida ou ver uma pessoa morrendo como o sobrevivente fez, porque assim a entidade iria para a próxima presa e continuaria o ciclo. Desse modo, Rose entende que para sobreviver ela terá que matar uma pessoa em frente de outro indivíduo. O indivíduo que presenciar o crime será amaldiçoado e daí ele que se foda, né? Cara, é um jeito bem complicado de se salvar, porque a pessoa terá que de maneira direta causar uma morte. Em outros filmes que têm maldições, existe por vezes a opção de passar a maldição adiante para se salvar. É uma decisão questionável, mas pelo menos não é você diretamente dando fim à vida de alguém. O filme O Chamado vai nesse caminho. Se a pessoa X mostrar a fita do mal para uma pessoa Y, a Samara vai atrás de Y e X fica salvo. Mas vamos pensar mais um pouco. O cara não disse que você tem que necessariamente matar alguém. Ele disse que a criatura passa através do trauma. Desse modo, tudo que Rose precisa fazer é causar um trauma em alguém para passar a maldição para essa pessoa. Algumas pessoas podem ficar traumatizadas vendo um animal morto, por exemplo. Então ela poderia usar isso para se salvar. É claro que é ruim fazer algo do tipo, mas é menos pior que matar uma pessoa. Ou se ela não quisesse fazer mal a nenhuma criatura, Rose poderia sequestrar alguém e cortar seu próprio braço na frente da pessoa. Eu tenho certeza que isso traumatizaria a pessoa em questão. Independente do método específico, precisamos pensar na lógica que é utilizar o trauma para passar a maldição à frente. Isso pode nos dar várias soluções que não necessariamente envolvem dar fim à vida de uma pessoa. De todo jeito, no filme nós vemos a Rose cogitar de fato dar fim à vida de alguém. Ela pensa em fazer isso com o paciente do hospital onde trabalhava chamado Carl, mas no fim das contas Rose desiste. Por fim, ela chega a uma ideia de como poderia dar fim à criatura. Ela pensa, espera, se a entidade precisa que outra pessoa veja o amaldiçoado morrendo, é só ficar longe de todo mundo pra talvez acabar com isso tudo. O problema óbvio desse método, que inclusive o Joel aponta no filme, é o seguinte: ok, e você vai ficar evitando pessoas pro resto da vida? Mas tirando isso, Rose vai se esconder num lugar muito óbvio, que é a casa, que agora estava abandonada, mas no passado era da falecida mãe dela. É óbvio que aquele seria o primeiro lugar que as pessoas iriam procurá-la, portanto ela estava dando chance da maldição continuar seu ciclo. A melhor escolha nesse caso seria ela ir para um lugar isolado e se prender em algum lugar, seja se acorrentando ou dentro de alguma espécie de cela. Isso porque na reta final da maldição a criatura possuía um amaldiçoado, então é fácil pressupor que a entidade, uma vez possuindo sua vítima, poderia ir para um lugar onde houvesse pessoas para dar continuidade ao ciclo. Em resumo, o plano de ficar naquela casinha é bem ruinzinho, e é óbvio que ele dá errado. A entidade sobrenatural assombra Rose, brincando com a mente dela, até por fim está pronta para possuir sua vítima. Só que é no final do filme que vemos a ideia mais estúpida ser cometida, porque o Joel sabia onde a protagonista estava e decide ir lá sozinho para salvá-la. Primeiro, cara, tudo bem que você gosta da mina, mas sério que você vai arriscar sua vida por ela? Sendo que foi a Rose que terminou com você em primeiro lugar? Porque sério, ele entendia como a maldição funcionava. Ele sabia que Rose estava próxima de ser possuída. Jura que nesse momento você vai querer chegar perto dela, arriscando ser amaldiçoado em seguida? Isso é muita burrice. E é exatamente o que o Joel faz. E olha, ele teve a oportunidade de se salvar, porque quando ele chegou na casa, estava claro que Rose já estava possuída e rumo a seu fim. Ele poderia correr e não olhar o pior acontecendo, desse modo ele não veria aquela cena aterradora e quem sabe não fosse amaldiçoado, mas não, ele fica olhando a parada acontecer. Eu não me lembro se Rose tinha dito pra ele o que o sobrevivente lhe disse, porque desse modo, né, ele poderia evitar ser morto pela entidade. Mas mesmo que ela não tivesse dito ao Joel aquela parada, ele chegaria facilmente a essa informação. Então podemos dizer que o Joel ainda teria possibilidade de sobreviver. Eu vou te dizer, no geral eu achei esse filme bem maneiro. Eu, como a maioria das pessoas, estava meio receoso, achando que seria uma porcaria e tudo mais. Mas não, é bem divertido. E bom galera, este foi como derrotar Sorria. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.